Muitas pessoas se perguntam todos os dias por que o mal existe. E o fato é que não deve existir uma resposta genuína que seja, que convença a todas as pessoas. Mas nesse vídeo eu quero te apresentar 3 razões, 3 motivos meus, 3 pensamentos, 3 suposições ou 3 conselhos para que você possa entender o porquê que o mal existe. Agora, antes de nós entendermos por que o mal existe, é importante que nós primeiro venhamos entender o que é o mal. O mal, ele é a destruição total do corpo físico, emocional, sentimental e espiritual do homem. Isso é o mal. E o diabo, ele está por trás de todo esse plano de fundo. Isso, como eu até já falei em outro vídeo, não isenta a responsabilidade do ser humano. Mas é fato que o homem está constantemente sendo induzido ou influenciado pelo diabo para cometer o mal e para praticar o mal. E o plano de fundo dele, tanto do mal quanto do diabo, é destruir o homem no seu corpo, alma e espírito. No seu corpo físico, na sua alma emocional e no seu espírito. E sim, a palavra diz que o ladrão, se referindo ao diabo, eu sei, já vi pessoas dizendo que não, mas o fato é que sim, aquilo falava sim a respeito do diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, esse é o objetivo do inimigo. Agora, antes de te apresentar os 3 motivos, é interessante nós entendermos o porquê que nós precisamos identificar isso. Por que a gente precisa entender por que o mal existe? Por que a gente tem que identificar isso? E uma das primeiras razões que eu posso te dar para identificar o mal na face da Terra é porque se o mal existe, logo existe um bem. Então, se nós identificamos o mal ao vivermos nessa terra, nós conseguiremos ter a visão do bem. Nós conseguiremos fazer o contraste exato do que é bom e do que é ruim. Então, o mal ele se torna existente para que nós venhamos entender e identificar as razões pelas quais o mal existe, vai nos ajudar a reconhecer o bem e a buscar o bem. Nós precisamos identificar também porque tudo que o diabo quer é tirar o senso de sua existência. As 2 maiores mentiras que o diabo conta primeira, que ele é inofensivo, ao ponto de gerar atração no coração dos homens. Pasmem, mas existem homens que são atraídos, existem pessoas que se atraem pela crença no diabo e eles olham o diabo como um ser inofensivo, como um ser agradável. E a segunda grande mentira do diabo é que ele não existe. São as 2 maiores mentiras do diabo, tá? E abrindo só um parêntese, se alguém disser, eu nunca vi o diabo, é claro, quando você anda lado a lado com alguém, olhando para frente, você não consegue enxergar quem está ao seu lado. Infelizmente o diabo existe e ele está por trás de toda a maldade existente no mundo. Nós precisamos identificar as razões pelas quais o mal existe, porque tudo o que o diabo quer é nos afastar da palavra de Deus. Essa é a intenção do mal. E o diabo ele é a personificação do mal. A intenção dele é nos afastar da palavra de Deus. E com isso, nós entendemos que o mal ele vem para tirar a nossa esperança, ele vem para tirar a nossa fé, ele vem para nos colocar em dúvida quanto a Deus. Quantas vezes as pessoas que sofrem pelo mal, que são atingidas pelo mal, se questionam, poxa vida, por que Deus permite isso? Por que Deus permitiu isso na minha vida? E a grande verdade é que o mal, ele vem para nos afastar da palavra de Deus. E quando você questiona a palavra de Deus por causa do mal que lhe atingiu, você está indo exatamente no caminho pelo qual o mal quer que você vá. Pelo contrário, o mal, os desastres e o mal que acontece na vida do ser humano deveria o aproximar mais de Deus. Deveria fazê-lo reconhecer o bem, não por causa do mal achar que o bem não existe. Entender isso, a existência do mal,
Nós precisamos identificar, porque isso vai nos fazer crer que corpo, alma e espírito são uma coisa só. Corpo, alma e essa divisão só existe a título de informação, teoricamente, porque na prática, corpo, alma e espírito são uma coisa só. Não tem como. Os três são responsáveis pela vida. Então, se você não tem como você cometer algo no corpo físico e o espírito não ser atingido e o emocional não ser atingido. Entenda, corpo, alma e espírito são uma coisa só. Porque às vezes quando a gente fala e o ser humano tem uma crença tão grande na sua cabeça de que são coisas separadas, distintas e diferentes, que ele acaba separando de tal forma que diz, não, eu cuido do meu espírito depois, vou cuidar do meu corpo, ou estou cuidando aqui de algumas coisas, meu trabalho, minha escola, depois eu me preocupo com o espiritual. Quem evangeliza, quem vai de casa em casa, levando a palavra de Deus, já passou, deve ter passado por essa experiência. Alguém dizer, não, deixa para depois, eu vou primeiro me formar, estudar, conseguir um trabalho, família, depois eu cuido disso. E o fato é que isso daí é um problema. Por quê? Porque exatamente corpo, alma e espírito são uma coisa só. Não tem como você cuidar do seu corpo se não cuidar da sua alma, da sua sede, das emoções e sentimentos e do seu espírito. Então é importantíssimo você colocar numa balança e entender que corpo, alma e espírito são uma coisa só. Agora, vamos lá. As 3 razões pelas quais o mal existe. A primeira é para que a gente venha reconhecer, para que nós venhamos a reconhecer que precisamos voltar para Deus. O mal acaba existindo para isso. Se o mal não existisse, o filho pródigo nunca teria voltado para casa. Se o mal não existisse, Pedro não teria se arrependido de ter negado o Senhor. O mal precisa existir para que o homem entenda o grau mais baixo de humanidade e reconhecer que ele precisa de Deus. E eu falo disso não só do causador do mal, realizador, mas também do sofredor, da vítima da maldade. Ela precisa entender que precisa voltar para Deus. A segunda razão pela qual o mal existe é reconhecer que o diabo está constantemente querendo nos afastar para longe da palavra de Deus. Quando ele induz Eva a pecar, ele tinha como objetivo tirar o homem da palavra de Deus. Na parábola do semeador, a primeira semente é aquela que, e a semente é a palavra, é o que diz o texto. A primeira semente é aquela que o diabo vem e arrebata do coração do homem. E o diabo não quer, o inimigo não quer que você tenha contato, que você conheça as Escrituras. Isso porque as Escrituras, conhecer as Escrituras podem te dar a vida eterna. São elas, as suas palavras, que nos levam à vida eterna. E segundo, palavra de Deus é poder. A palavra diz que essa palavra é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos e temos a fé em Deus é poder de Deus. E a terceira razão pela qual o mal existe é para nos mostrar que somos escravos de Deus para a justiça ou escravos do diabo para o pecado e para a condenação. Olha, a palavra escravidão, ela é tida de uma forma muito negativa nos nossos dias, é verdade, e eu concordo. Escravidão é um mal e é uma desumanidade muito grande. Mas nos tempos bíblicos, muitos escravos, eles eram honrados por serem escravos de um determinado senhor. Para eles era motivo de honra servir. E quando a palavra diz, não tem meio termo. Ou você reconhece que o Senhor Deus é o seu Senhor, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. A Deus para a justiça e ao diabo para a condenação e para o pecado. Não há meio termo. Não há um terceiro caminho. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Ou você é santo, ou você é profano. Então, a terceira razão para que existe é para que exatamente nós venhamos entender que precisamos voltar, que precisamos servir, que precisamos ser escravos, ser servos de Deus. Tá bom? Como eu disse, não é nada de certo e errado. É o que eu acho, é as razões pelas quais eu penso. O lado
não diria positivo, mas se existe uma reflexão que precisa causar em nossas vidas, que o mal precisa causar em nossas vidas para que ele não nos consuma, são essas 3, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui o comentário se você concorda comigo, se tem mais alguma razão. Eu vou adorar olhar e quem sabe fazer um outro vídeo comentando tais comentários, viu? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo em um próximo vídeo, se Deus quiser.